O tema da minha mensagem hoje é vontade livre versus depravação total. Olha o que vai dizer, Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Os 5 pontos do calvinismo tiveram origem no Sínodo de Dort, na Holanda. Uma reunião em que durante 7 meses se debateu a respeito das doutrinas arminianas, concluindo que essas doutrinas eram heréticas. Doutrinas arminianas são a base da maioria das igrejas hoje, principalmente das pentecostais. O sínodo foi algo mundial, de novembro de 1618 até maio de 1619, onde reuniram-se 39 pastores, 19 presbíteros representantes de todas as igrejas espalhadas pela Holanda, além de 19 comissários políticos, a maioria prefeitos ou juristas, e 26 líderes estrangeiros, ou seja, quase toda a Europa estava presente ali. Os franceses não vieram, bem verdade. No entanto, no Sínodo da Igreja Reformada da França, em 1620, eles também adotaram os cânones de Dort. Cânones que influenciaram a confissão de fé de Westminster, confissão de fé que nós professamos. Ou seja, o que aconteceu ali foi seguido e respeitado pela Igreja Reformada em todo o mundo. Tornou-se um documento padrão dos reformados da Inglaterra, dos presbiterianos da Escócia, dos reformados alemães na Suíça, na França. Os ministros arminianos foram então expulsos do ministério. Isso significa ou comprova que a maioria está sempre correta? Óbvio que não. Mas nós devemos prestar muita atenção naquilo que os nossos irmãos do passado disseram. Frases como, não sigo Calvino, não sigo homens, eu sigo a Cristo, eu não preciso de ninguém, apenas da Bíblia, é um absurdo. A própria Bíblia foi escrita e traduzida por alguém para que ela pudesse chegar a nós hoje. Mas aí vem o Zé Linguiça da esquina, que não leu meio livro de teologia e despreza o trabalho de séculos feito pelos homens de Deus do passado. Eu e você não teria necessidade de dizer, né? Olha, sou calvinista, se não houvesse heresias. É só por conta deste motivo. É a mesma coisa. Nós não fazemos essa diferenciação, né? Via de regra, católico e protestante, que somos nós, somos cristãos, não é? Você pergunta para um católico, eu sou cristão. Você pergunta para um evangélico, eu sou cristão. É a mesma coisa ou não? Oh, tem uma diferença enorme. Muita diferença. Então, assim como há diferença entre o cristão católico e o cristão protestante, entre os evangélicos também você vai ver que há essas diferenças. E talvez essa daqui seja uma das maiores, né? Eu não estou aqui para dizer que, olha, nós estamos firmando a nossa doutrina baseada num homem chamado João Calvino. Não, não é isso. O que nós estamos dizendo aqui é que dois homens diante da mesma escritura estudaram, interpretaram, e nós achamos que a interpretação de A é melhor do que a interpretação de B. Não é que Calvino seja um santo, seja inerrante, seja o papa do protestantismo de forma alguma. Nós apenas acreditamos que ele interpretou a escritura errada, e em compensação, Jacobus Arminius foi para um caminho, ele interpretou certo, e Jacobus Arminius foi para o lado errado, para o lado herético. E é isso aqui que nós vamos ver. O segundo princípio é o seguinte: o sínodo foi uma resposta aos arminianos. Você já ouviu falar sobre os 5 pontos do calvinismo, né? Semana que vem eu vou terminar a respeito desse assunto. Armínio, ele era um teólogo holandês, nasceu ali em 1560, foi educado na fé reformada, a fé que nós cremos. Só que então, no meio do caminho, ele rejeitou aquelas doutrinas ensinadas pelos reformadores. Disse, não, eu não acredito dessa forma. E quem inventou os 5 pontos do arminianismo não foi nem ele. Ele morreu e seus discípulos, posteriormente, disseram, nós temos que levar essa bandeira adiante. E então eles fizeram ali um manifesto e levaram lá no parlamento holandês para dizer o seguinte, olha, nós discordamos da fé reformada. Eles têm o direito? Claro que têm, desde que estivessem certos. Então, os 5 pontos do calvinismo, que também não foi feito por Calvino. É quando você pensa assim, né? Talvez eu pelo menos, eu imaginava assim antes. Um embate, Arminius aqui e Calvino aqui, cada um colocando tese, antitese, tese, antitese. Mas não, os dois já estavam mortos quando isso surgiu. Quem levou isso adiante foram os discípulos de Arminius e, consequentemente, para combater os discípulos de Arminius, os discípulos de João Calvino também fizeram a mesma coisa. Só que daí você pode dizer assim, pastor, mas ficar brigando por causa de doutrina compensa esse tipo de coisa? Porque na internet, às vezes, nós colocamos coisas que os nossos irmãos, por mais que nós acreditamos que eles são heréticos nessa parte, mas os pentecostais são irmãos.
E as pessoas dizem assim, para que ficar discutindo doutrina? Pregue o evangelho, pregue o amor, não precisa ficar brigando. Você já leu pelo menos o Novo Testamento? Só o Novo Testamento, não estou dizendo nem toda a Bíblia. A maioria das cartas de Paulo foi escrita para combater falsos ensinos. Judas, um capítulo apenas, você leia ali. Judas o tempo todo brigando com os falsos profetas. Paulo escreve por conta das heresias que estavam sendo ali. Por isso que me soa estranho as pessoas dizendo assim, olha, não pregue doutrina, não discuta doutrina, apenas pregue a palavra. Gente, mas o Novo Testamento foi feito justamente para isso. Para combater os falsos ensinos, aqueles homens que estavam ensinando as coisas erradas. Paulo, ele vai conversar com seu discípulo Timóteo diante desses falsos apóstolos aí, esses falsos discípulos. Sabe o que Paulo diz para eles? Paulo não diz assim, olha, Timóteo, o pessoal está pregando besteira aí, né? Mas vamos amar o povo, Timóteo. Hoje em dia os pastores aconselham assim, né? Fulano está falando um monte de besteira. Qual que é o mandamento dele? Amor. Ame o próximo. Paulo não disse para amar os heréis. Paulo disse assim, combata-os. Combata-os, literalmente. Não os deixe falando besteira. E Paulo vai além. Paulo diz, vocês estão vendo esses homens falando heresias? Calem a boca deles. Eu sei que é um termo forte, né? Mas foi isso que Paulo fez. Tito, capítulo 1, verso 11, diz assim, é preciso fazê-los calar, porque ando pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. É preciso fazê-los calar, ou seja, cala a boca. Literalmente Paulo está falando, calem a boca desses homens. Paulo não disse assim, olha, deixe-os, Deus vai julgar, não é isso que nós ouvimos hoje? A pessoa está falando besteira, o que a maioria da crentolândia diz? Não julgue, deixe, quem tem que julgar é apenas Deus. Paulo, terminando a sua vida, ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, Paulo foi combativo. Agora os crentes hoje não podem falar nada, porque tudo o povo se dói. Judas, capítulo 1, verso 3, vai dizer assim, me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando a batalhardes diligentemente pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Como? Me senti obrigado a exortar vocês a batalharem pela fé, que nos foi entregue. Então não existe essa história de que, eu sei, né, tem pessoas que brigam apenas por esporte, e isso é um absurdo. Mas em relação àquilo que nós cremos, e se outras pessoas estão ensinando errado, nós temos a obrigação, o dever moral e bíblico de combater. Essa ilustração é velha, mas imagina o seguinte, você é um médico, de repente um ônibus cai lá perto da sua casa, tomba, e você está prestando socorro, e vem um outro médico te ajudar no socorro. E você vê aquele médico ali, seu conhecido, da mesma profissão, ele aproveita do estado de deficiência, sonolência, desmaio ou até morte das pessoas. Ele vê aquelas pessoas ali que não têm a mínima possibilidade de se defender, ele então aproveita para tirar o relógio de uma pessoa e pôr no seu bolso. Para pegar a carteira de alguém, tirar o dinheiro e colocar. Pegar o iPhone 12 do fulano e colocar na sua bolsa. Sendo que as pessoas não podem se defender porque estão desmaiadas, sofrendo, precisando de ajuda. Se você é médico, vê um outro médico fazendo isso, e você não diz nada, você também é um péssimo médico. Você em amor deveria fazer. Não faça isso. Nós fizemos um juramento de prestar serviço àquele que precisa. Não devemos, de forma alguma, subtrair algo dessas pessoas no momento de dificuldade. Então, se um médico honesto e justo faria isso, por que nós cristãos viríamos pessoas pregando heresias, levando outros irmãos para o abismo e ficaríamos calados? Não devemos. O primeiro princípio do calvinismo, né, que fala a respeito da depravação total, a diferença dele para o primeiro ponto do arminianismo é o seguinte, é que os arminianos eles acreditam em vontade livre, ou seja, você é livre para fazer as suas escolhas. E é óbvio, né? Não está falando da roupa que você vai vir ao culto. Ah, pastor, foi eu que escolhi. Não está falando disso. O que os arminianos acreditam é que quando Adão caiu lá no Éden, ele não foi corrompido por completo.
ainda teve um pouquinho de bondade que sobrou no ser humano, e esse pouquinho de bondade é o suficiente para que ele seja capaz de se decidir por Cristo ou não. Ou seja, o pecado afetou o ser humano, mas não de uma forma total. Aí então os discípulos de Calvino colocam como princípio a questão da depravação total, de que o homem, a raça humana representada por Adão lá no Éden, quando Adão peca, o homem cai por completo. A depravação de fato é total. Tudo que o ser humano faz é afetado pelo pecado. Todas as faculdades, seja aquilo que ele pensa, aquilo que ele age, tudo que ele faz, coração, mente, alma, espírito, tudo é afetado. Agora, se você não acredita que o pecado afetou toda a natureza do ser humano, mas que ainda há algo de bom no ser humano, isso é um perigo. E tem muitas igrejas reformadas que acreditam assim, porque este princípio, a depravação total, é a base para todas as outras coisas. Então, se lá no fundo você acredita que, não, sim, pode ter algo de bom em mim, a tendência, quando você erra no começo, você pegar efeito dominó, né? E seguir errando. E assim funciona? Nós não, nós acreditamos que, biblicamente, toda a raça humana foi condenada em Adão. Paulo vai dizer assim em Romanos 5,12. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Assim como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, a morte passou a todos os homens, porque dali em diante todos pecaram. É mais ou menos o seguinte: nasce um porco. O porco, ele não se torna porco o primeiro dia que ele vai à lama. O primeiro dia que ele vai à lama, ele apenas expressa aquilo que a natureza dele já tinha. Naturalmente, ele iria para a lama. Ele esperou apenas aprender a andar, a caminhar e a tomar o seu próprio caminho, mas este é o caminho do porco, ir à lama. Da mesma forma, o ser humano, ele não se torna pecador quando ele comete o primeiro pecado. Ele nasce pecador. O que ele precisa é apenas de tempo para que aqueles frutos do pecado sejam manifestos nele. Se você duvida, olha para as crianças. Eu sempre dou esse exemplo. Olha para as crianças. Pastor, criança é inocente, criança não mente. Só se for o seu filho, os meus mentem. E o menorzinho. 3 anos e pouco, ele pega o celular, põe atrás e passa assim, ó. Tem nada aqui, pai. 3 anos e pouquinho. Eu acho que era o Cauã, uma vez, ele era pequeno. Não sei o que ele está fazendo no banheiro. Eu entrei meio de supetão, ele pegou o rolo de papel higiênico, jogou no vaso, fechou, sentou em cima. Tem nada aqui, pai. Tem nada aqui. Crianças mentem. A diferença é que eles não têm a mesma habilidade como os adultos para enganar. Porque o pecado passou a todos. E a prova de que o pecado passou a todos é que a morte chegou a todos. Porque o salário do pecado é a morte. Alguém aqui já viu criança morrer? Ou só eu? Já viu criança morrer? Já? Já viu recém-nascido morrer? Já viu criança na barriga da mãe morrer? Vocês já viram? Ou só eu que vi? Ora, se o salário do pecado é a morte e crianças morrem, o que explica isso? A não ser que o pecado afetou toda a raça humana desde sua concepção. Toda a raça humana. E terceiro, e último princípio para encerrar, o ser humano foi totalmente corrompido. Totalmente. Isaías, capítulo 1, Deus falando a respeito do juízo dele sobre os israelitas, ele vai dizer assim, olha, não há coisa alguma sã desde a planta dos pés até a cabeça. Ou seja, vocês são pecado da planta dos pés até a tampa da cabeça. Todo ser humano é assim. Todo ser humano é pecador, sem exceção. Pode ver, as nossas emoções foram afetadas pelo pecado, como eu falei domingo. A gente é crente, mas aí você está lá, você trabalha de forma honesta, acorda cedo, dorme tarde, e você vê o ímpio que só bagunça e dinheiro, parece que ele ganha a rodo. Milhões e milhões e milhões. Você olha os stories do Instagram dele, cada dia está viajando num lugar. E aí, então acontece um ímpio desse aí, separa, divorcia. A gente que é crente aqui vai falar, a gente quase fica feliz, não fica? Ah, Senhor, pelo menos uma desgraça, né, na vida dele, tudo dá certo.
O ser humano é assim. Ele é corrompido. Talvez um dos mandamentos muito difíceis de se conseguir cumprir, que precisamos muito da força de Deus, é aquele, né? Chorar com os que choram, joia. Vai em velório, meu irmão, coisa mais fácil do mundo. Chorar com os que choram. E a outra parte? Se alegrar com os que se alegram. Faça um teste. Seu filho está estudando há 5 anos para fazer o vestibular e não passa. Aí então a sua vizinha, que tem o filho lá que já é um pouco inteligente por natureza, faz um cursinho de 6 meses só para dar uma relembrada. E vem e diz, meu filho passou na USP. Não, no ITA, né? Mais difícil, né? Meu filho passou no ITA. E você sabendo, cara, faz 5 anos que o meu está tentando. 6 meses de cursinho ele passou. A gente vai fazer uma festa, um churrasco. Você vem? O que você disse? Eu vou estar gripado nesse dia. Não dá. Não dá para ir. O ser humano, ele se remói de inveja por dentro. Assim somos nós. Romanos 3,10, Paulo vai dizer assim, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Pegaram um caminho errado, foram justamente para onde não deviam ir. E lá no verso 18, Paulo vai dizer assim, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ou seja, o ser humano peca, por quê? Porque ele não tem temor a Deus. Foi como nós lemos aqui no começo do culto. Tem um adesivinho que eu já vi no carro, né? Nas mãos de Deus. Eu não sei se eu dou risada ou se eu choro quando vejo um adesivo desse. Nas mãos de Deus, né? Aleluia, né? Estou sempre na mão dele. Se eu fizer algo errado, misericórdia. Estou sempre na mão dele. Sempre na mão dele. Paulo disse que não há quem busque a Deus. Os arminianos discordam. E discordam, não há sim. Há uma possibilidade de ter pessoas que buscam a Deus sim. Nós cremos que, segundo a Escritura, o homem ele nasce completamente escravo. Que naturalmente, quando você solta o ser humano, ele não vai para o caminho certo, ele vai para o caminho errado. Olha para você ver o esforço que você faz para fazer o que é correto. Olha o esforço. Em compensação, aquilo que é errado, meu irmão, a gente nem soa, né? Tem que fazer tal coisa, faz errado. Agora, para fazer o que é correto, às vezes você pensa, você ora, você geme, não é possível que eu tenho que fazer isso aqui. Nascemos completamente escravos. Paulo vai dizer assim em 2 Coríntios 4. Entre os quais o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paulo está dizendo que Satanás, o Deus do presente século, cegou os homens, para que eles não pudessem ver a luz do evangelho de Cristo. Ou seja, o homem ele não possui vontade própria para escolher por Deus ou não. Não tem essa possibilidade. Porque a Escritura diz que nós somos escravos. Paulo vai dizer, olha, que nós estávamos outrora escravizados, mortos em nossos delitos e pecados. Não foi você que se decidiu por Cristo. Cristo teve que se decidir por você, porque do contrário você não tinha tomado essa decisão. E por que a mensagem... Repare, pegue um católico, você tem um parente católico. Vai lá, abra a Bíblia, Ave Maria, com ele em Êxodo capítulo 20. E só leia ali. Não farás imagem de nada que é no céu, na terra, nem debaixo da terra. E você mostra. Lê agora aí, na sua Bíblia, com a sua voz. O que você acha disso? Eu não acho que é assim. Mas está escrito na sua Bíblia. Leia com ele o Salmo 115. Falando a respeito de imagem, né? Olha, tem boca e não falam, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Seus narizes não sentem cheiro. Ele vai ler aquilo lá, mas ele vai dar um miguezinho, vai falar, não acredito. Por quê? Porque a Escritura diz que um véu está na frente dessas pessoas. Era assim com a gente. Quantas vezes lá atrás, pessoas já tentaram nos mostrar o caminho que era correto, e nós fazíamos o quê? Não quero saber. Eu, pelo menos, eu tinha esse pensamento. Quando eu for ficar mais velho, daí sim eu vou para a igreja, porque lá no fundo eu sabia. Um dia eu tenho que ir. Mas tem que curtir a vida primeiro. Tem muita coisa para fazer de legal. Os arminianos, eles acreditam que é assim. Um pregador como eu, ele vem, abre a Escritura, prega, e você, de forma humana, raciocina, pensa, vê se eu estou certo, se eu estou errado, então você decide. Vou seguir o que ele falou, ou não vou seguir.
Eles acreditam que assim, o evangelho é pregado e o ser humano decide por si só com base no seu raciocínio. A escritura e o calvinismo acreditam diferente. Acredita que cada pregador, quando ele chega e abre a escritura, ele está sendo igual a Ezequiel. Ele está diante de um vale de ossos secos, apenas ossos. E então, ele prega para pessoas mortas. E a não ser que haja um milagre, uma intervenção divina, de que esses ossos venham se juntar e tendões venham a revesti-los, e então eles possam ficar de pé, não porque eles decidiram por sua consciência, mas sim porque Deus fez o milagre. Não há salvação. É por isso que eu falo constantemente. Todo pastor ele tem que ter este entendimento. Ele vai se preparar ao máximo, vai se dedicar ao máximo, vai acordar cedo, dormir tarde. Mas quando ele chega e abre a escritura, ele sabe: eu estou pregando a mortos. A não ser que o Senhor intervenha, não há o que eu faça. Em 1 Coríntios 2,14, Paulo vai dizer assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhe são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreende espiritualmente. Ou seja, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Em Romanos 8, Paulo vai dizer que os pensamentos da carne são inimigos de Deus, ou seja, os nossos desejos. Qual que é a grande lei para um homem ser salvo? Já estou encerrando. É que ele ouça o Evangelho, arrependa-se do seu pecado e mostre este arrependimento através das atitudes. Não é simplesmente porque você sai do seu lugar, vem aqui à frente, recebe uma oração, alguém põe a mão na sua testa, você cai para trás, se levanta e de repente, sou salvo. Crie em Jesus Cristo. Não é isso. O que prova é que você ouve o Evangelho, se arrepende dos seus pecados e você leva uma vida de arrependimento. Não é apenas um único dia. Existe o dia da conversão, como nós dizemos, o dia que eu me converti, talvez foi aquele dia que você teve um impacto maior, que você diz, quão pecador eu sou. Eu lembro quando foi que aconteceu isso comigo, estávamos no retiro em Guaratinguetá, e eu estou ouvindo lá o irmão, que não era nem o pastor, pregar a respeito da cruz, e Deus, como eu me vi imundo naquele dia. E eu já estava junto com a minha esposa há 7 anos, morando junto com ela, já tinha filho com ela, era minha namorada. E depois desse dia, no outro dia de manhã, eu falei para ela, precisamos casar. Ela tá, gente, tô muito um susto, né? Como assim? Faz 7 anos que eu estou insistindo. E agora do nada você vem e diz, temos que casar. Porque precisei me ver como imundo, como pecador. E a prova é o quê? Foi apenas aquele momento? Não, é que você tem uma vida de arrependimento. O arrependimento na vida do cristão é um estado constante. Crescemos a cada dia em arrependimento. Por quê? Porque naturalmente somos escravos da carne. E depois da Escritura dizer todas essas coisas de que nós somos escravos naturalmente do pecado, como pode, meu irmão, você achar que você se decidiu por Deus? É por isso que o convite de muitas igrejas é: aceite a Jesus Cristo. Você pode aceitar ou pode não aceitar. Não é essa a oração. Irmão, aceite a Jesus. Mas clame do fundo da sua alma para que Ele te aceite. Do contrário, você está perdido e condenado. E o Sínodo de Dort deu origem aos cânones de Dort, um documento que também hoje fácil acesso na internet. E no capítulo 1, no artigo 1, diz assim: por isso, ninguém teria sido injustiçado se ele, Deus, tivesse resolvido deixar toda a raça humana no pecado. Vou repetir. Por isso, ninguém teria sido injustiçado se Deus tivesse resolvido deixar toda a raça humana no pecado. Ou seja, quando um homem é condenado, ele é condenado merecidamente. Por quê? Romanos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sem exceção. Quando o homem é salvo, não tem nada a ver com meritocracia. Tem a ver apenas com a graça divina. Por isso que eles dizem: por isso, ninguém teria sido injustiçado se Deus tivesse condenado a todos. Ou seja, se Deus condenasse todos nós que aqui estamos para o inferno, lá no inferno, no mais horrível sofrimento, nós teríamos que dizer: o Senhor é justo. Porque Ele deixou uma cláusula. Ele disse: o salário do pecado é a morte. Nós, conscientemente, escolhemos o pecado. Então, aqueles que futuramente serão condenados, aqueles que queimarão no inferno, no lago de enxofre,
O que a Escritura vai dizer é que esses, mesmo lá, terão dizer: Deus é justo. Deus é justo. Deus é justo. Depois no artigo 6º vai dizer: Deus dá nesta vida a fé a alguns, enquanto não dá a fé a outros. Isso aqui eu sei que, ouvindo de primeiro, pode parecer injustiça. Como assim? Deus dá a fé para alguns e não dá a fé para outros? Você já leu Efésios 2, 8, 9? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto o que? A fé não vem de vós, é dom de Deus. A palavra grega para dom ali é presente, talvez seria a melhor tradução. Pela graça, ou seja, sem pagar nada. Pela graça sois salvos mediante a fé. A fé é o meio. E esta fé que nos salva, não vem de nós. Mas ela é dom, é um presente de Deus. Para quê? Justamente para que o ser humano não se vanglorie. Ou seja, se Deus condenasse a todos, sem exceção, todos no inferno teriam que dizer: Deus é justo. Se Deus salvasse apenas um, este único que foi salvo, teria que dizer: Deus foi gracioso comigo, porque eu não mereci estar aqui. Eu mereci estar lá, juntamente com todo mundo. E o que isso nos fala? Meu irmão, se Deus não nos escolhesse, nenhum de nós teria o escolhido. Você não teria o escolhido. Pode ver, você vê, na maioria das vezes você veio arrastado. E eu vim para a igreja assim, se não fosse minha namorada na época. Você vai! Então eu vou. Isso é para o bem da nação, para não haver guerra. Que eu já imaginava, né? Já cansado. Acabar com as coisas, você sabe, né? Então, por amor a mim, em primeiro lugar, eu vou. Eu não queria vir. A maioria das pessoas que vêm para a igreja, elas vêm, não é num momento de felicidade, mas é num momento de angústia. Você já viu o tanto de ex-depressivo que tem? Pessoas que, o dia que o médico disse: olha, no seu caso, só Deus. Aí o que ela fez? Eu preciso ir para a igreja. Pessoas que talvez viram um vazio existencial enorme. E este vazio existencial, que talvez ela tentou preencher com bebida, droga, mulheres, homens, viagens, e ela sempre se via vazia. Então ela percebeu: não, há um vazio ainda dentro de mim. Como diz Dostoiévski, no coração do homem há um vazio do tamanho de Deus. E então você procurou preencher esse vazio em tudo que é lugar, não conseguiu. Qual alternativa você sobrou? Qual que sobrou para você? Gente, vamos lá nos crentes para ver o que dá, né? O ser humano é assim. E a Escritura diz que Deus veio justamente buscar o perdido. E ele não diz, né? Olha, arrependa-se do seu pecado, tenha uma vida certinha, depois que você tiver, afinadinho, daí eu te aceito. Quando a gente fala a respeito de batismo para as pessoas, muitos pensam assim: pastor, eu acho que não está na hora de eu batizar ainda, porque eu tenho uns pecados ainda. Mas você quer ficar sem pecado para você batizar? Não vai batizar nunca. Jamais. Nada contra, né? Curso de batismo para a pessoa entender melhor, fazemos isso também. Mas a pessoa que diz: eu tenho umas coisinhas para melhorar aí, né, antes de batizar, ela está dizendo o seguinte: quando eu tiver 100% já, daí eu batizo. Então você não precisa, batismo é justamente uma confissão de pecado. E você quer estar sem pecado? Lembra, para encerrar lá da adúltera? Aquela mulher foi pega em flagrante. Meu irmão, a cama estava quente. Jesus não falou para ela: olha, né, pegamos você agora no ato. Vá para casa, melhore, mude sua atitude, comece a frequentar a igreja, dá o dízimo, tudo essas coisas primeiro, depois eu te aceito. Você percebeu que ele a aceitou do jeito que ela estava e depois ela foi sendo transformada? Porque é assim que acontece. Isso serve para que eu e você venhamos a perceber que nós não somos melhores do que ninguém. Ninguém. Porque a tendência é eu e você acharmos que eu poderia estar matando, roubando, prostituindo, mas estou na igreja. Eu sei que eu sou mau, mas comparado com o meu vizinho, que trai a mulher dele cedo, à tarde e à noite, sou uma pessoa boa. Não é esse o padrão de comparação. O padrão de comparação é o Senhor. E se nós estamos aqui, é porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios 1:26, porque Deus escolheu os que não são, os loucos, justamente para envergonhar aqueles que acham que são alguma coisa. E João capítulo 15:16 vai dizer, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro. Então o fato de nós estarmos aqui não é porque um dia você raciocinou e disse: eu decido servir a Deus. Não. O pecado te afetou e você não tinha essa capacidade.
Nós todos estamos aqui porque Deus teve misericórdia de nós, sendo pecadores, imundos e não merecendo coisa alguma. Mas ainda assim ele olhou para nós e disse: vai ter jeito para você. Por quê? Porque você é alguma coisa? Não. Porque eu previ que você seria bom? Não. Simplesmente porque eu sou gracioso. Ou seja, nós estamos aqui porque Deus nos escolheu. Porque aqueles a quem Ele escolhe é aqueles que de fato respondem o chamado. Então, se você está aqui, você tem motivo de sobra, não para se vangloriar, mas para dizer: ó Deus, em um mundo de tantos pecadores imundos, aprove ao Senhor ter misericórdia de mim. Amém, meus irmãos?